Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 16.1, Conteúdo: Movimentos migratórios no mundo. Habilidade: analisar as causas e consequências dos movimentos migratórios que ocorreram e que ocorrem entre os países. Olá, boa tarde, professores presenciais, boa tarde a todos os alunos da EJA primeira fase do ensino médio. Nós vamos continuar aí com as nossas aulas de geografia. Nós estamos na última aula antes da nossa avaliação da unidade 4, finalizando quase o curso de geografia. E na aula de hoje, nas duas aulas de hoje, nós vamos falar sobre as migrações. O que é a migração, como é que funciona, os motivos e como que ela está ocorrendo aqui no Brasil, na segunda aula. Antes da gente verificar a aula de hoje sobre migração, a gente vai revisar o que nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores. Na primeira aula, vocês verificaram sobre a estrutura da população brasileira, algumas características, né, de como está funcionando a dinâmica na população brasileira. Vocês verificaram aí que o Brasil ainda está passando por um processo de transição demográfica, né, onde as taxas de natalidade estão diminuindo, as taxas de mortalidade também estão diminuindo, as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos, né, também vai ter essa característica no Brasil, seguindo aí vários países desenvolvidos ao longo do planeta. Vocês verificaram também aí com relação a algumas pirâmides etárias que trouxeram essas informações para a gente verificou também que o Brasil é um dos países com o maior PIB do mundo, né, com a produção de riqueza, Produto Interno Bruto do Brasil. Ele é um dos maiores do mundo. O Brasil já chegou a ser a 6ª maior economia do mundo, hoje em dia é a 9ª, né, porque outras nações produziram mais. O Brasil também teve uma série de problemas, né, ao longo dessa última década. Na segunda aula, verificamos sobre o histórico do Brasil, a população, a formação da população brasileira, baseado naqueles 3 grupos étnicos principais, né, o grupo indígena, o grupo branco e o grupo negro. Né? De maneira geral, o Brasil ele foi formado a partir da mistura dessas três referências étnicas. Né? Então nós temos aí os nossos sobrenomes, por exemplo, eles trazem essa referência toda de alguma família, né, dos antepassados ali que podem vir de uma dessas 3 referências. A própria cultura brasileira, ela é uma colcha de retalhos, como falou o Darcy Ribeiro, né, que verificamos também um trecho do livro, do documentário dele na nossa aula, onde ocorreu toda uma mistura, né, de referências culturais de todos esses grupos. Então, com relação à alimentação, com relação à religião, com relação ao modo de se vestir, o idioma em si, o português brasileiro, ele não é 100% igual ao português de Portugal, por exemplo. Ele já agregou coisas do indígena, já agregou coisas das comunidades africanas, agregou coisas até mesmo do francês, né, de outros idiomas que foram entrando aí no idioma português brasileiro para compor a própria forma aí da gente viver aqui no território brasileiro. Essa foi uma pequena revisão do que nós vimos nas 2 aulas passadas. Hoje a gente vai falar de migração, né, de mudança, de deslocamento. A aula hoje vai ser exclusiva sobre isso. Antes disso, a gente vai para o nosso desafio do dia. Você já mudou de cidade? Ou conhece alguém que fez esta mudança? Quais foram os motivos que levaram você ou a pessoa que você conhece a tomarem essa decisão? E aí verifiquem as histórias de vocês. Eu quero ver história hoje na interatividade final.
pessoal, esse primeiro momento da aula de hoje fala sobre a migração, né? Fala sobre a mudança das pessoas de um local para outro. Tenho certeza que vocês conhecem alguém, né, que se mudou, que não é da cidade onde vocês nasceram, veio de outra cidade, outro estado, de outro país, quem sabe, né? E que vocês interagem, ou talvez vocês mesmos sejam pessoas que não nasceram no lugar onde vocês estão agora. Todo mundo tem essas histórias, né, para contar. Eu convidei alguns professores daqui do Centro de Mídias para contar essas histórias aí pra gente com relação às mudanças na vida deles. Vamos acompanhar. Olá, sou o professor Ademir de Língua Inglesa. Eu nasci em Santa Catarina, para falar a verdade, no lugar mais frio do Brasil, né, na região mais fria do Brasil, e eu migrei para o estado do Amazonas no ano de 2015. A maior dificuldade que eu encontrei por aqui é, sem dúvida, o calor, algo que não faz parte ou não fazia parte da minha vida. Eu não tenho nenhum parente aqui no estado do Amazonas, apenas a minha esposa, que é amazonense, e agora minha filha. Meus pais, minha família, todos eles ainda moram no estado de Santa Catarina. Olá pessoal, eu sou o professor Felipe de espanhol, como vocês sabem. Eu também tenho uma historinha para contar para vocês a respeito da minha vida. Pois é, não sou do Amazonas, sou do Ceará. Cheguei a Manaus em 1999, eu era apenas um adolescente, deixei amigos, os primos para lá, porque tive que vir com a família por motivo de emprego, assim como aconteceu com muitas pessoas, não é? Que vieram para o Eldorado, que vieram para o Amazonas. Eu estranhei bastante, né? As pessoas brincavam porque eu era cearense, da cabeça chata, perguntavam se a vaca lá, a gente tirava o leite e saía em pó, esse tipo de coisa. E uma coisa bem engraçada que eu estranhei aqui em Manaus foi o pessoal vendendo refrigerante no saquinho. Eu nunca tinha visto isso, achei muito engraçado. E foi isso que aconteceu, tá certo? Eu sou de Parintins, né, do município de Parintins, aqui do estado do Amazonas, mas tem uma mistura toda, né? Então, geralmente quando eu viajo para fora do Brasil, ou aqui mesmo dentro do Brasil, para o sul e para fora, como eu já falei, as pessoas têm mania de não acreditar que eu sou amazonense. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou amazonense da gema, porque minha mãe era amazonense. E eu digo ainda, eu sou índia tupinambá e faço questão de honrar essa minha descendência indígena, mas eu também não posso esquecer a minha descendência europeia, porque o meu avô era português, né? O meu avô materno e meu avô paterno era italiano, então deu essa mistura e eu sempre digo assim, eu não tenho culpa, eu sou índia, eu não tenho culpa se o europeu veio aqui e se apaixonou por uma índia e nasceu a Lúcia. E essa influência, claro, tem todo um contexto de costumes, de tradições, de gosto, né? Eu adoro um bacalhau, adoro uma massa, tá? Então isso vem da nossa origem, mas também não dispenso um peixe muquiado, uma farinha, um tucupi, um tacacá, certo? E quando, como eu falei para vocês, quando eu vou, né, para fora do Brasil, como agora eu estudo fora, em Portugal, e é como se eu estivesse na minha casa, um pouquinho da minha casa, porque tem um pezinho da Lúcia lá, mas a maior parte, o coração está aqui no Amazonas. Eu não sou de Manaus, como muitas pessoas também que trabalham comigo. Eu sou do interior do Amazonas, de uma cidadezinha chamada de Fonte Boa, município do interior do Amazonas. Mas a minha descendência vem de longe, como por exemplo, o meu avô materno era colombiano, não é? E houve uma mistura de povos e etnias diferentes e resultou em mim, eu aqui, os meus primos e outros parentes, né? Minha família não é daqui de Manaus. A maioria deles mora lá no interior ainda, tá? E assim como eu, outros primos meus também acabaram vindo morar na capital. Por alguns motivos, como por exemplo, o principal deles, que muita gente acaba saindo, né, das suas cidades vindo para a capital, que é principalmente a questão de continuar os estudos, né? Fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio, mas e aí? Quando acabar de fazer o ensino médio, vai fazer o que da vida? Vai plantar roça, vai pescar? Não, eu queria um futuro diferente e meus pais também queriam um futuro diferente para mim, né? Eu tive o privilégio de passar no vestibular da Universidade Federal, então no ano de 2005 foi o ano que eu cheguei até a capital com a intenção de fazer o quê? De chegar,
terminar minha faculdade e voltar para trabalhar no interior. Mas nesse inteirinho muitas coisas aconteceram, como por exemplo relacionamentos, casamento e outros planos acabaram surgindo e eu acabei ficando aqui na capital e dando prosseguimento aos estudos ainda, mesmo depois da faculdade, fui atrás de fazer pós-graduação, né, especializações. Também passei no concurso público, que também é uma das questões que levou não só a mim, como também muita gente, além dos estudos, a sair dos seus locais de origem, que é o que? Trabalho, emprego, tá bom? Essa é um pouco da minha história, né, do porquê de eu ter saído do interior do Amazonas aos 16 anos, era a idade que eu tinha quando acabei o ensino médio, e cheguei aqui em Manaus, então, ainda meio que no final da adolescência, e você acaba estranhando, como por exemplo, o modo de falar, alguns jargões, alguns bordões que você não conhece. Uma das grandes dificuldades que eu tive ao chegar aqui foi pegar ônibus, gente, para mim era um sufoco. No interior você é acostumado a pegar um mototáxi, vai de bicicleta, vai andando, mas você não anda ali sacolejando naquele apertado do ônibus, né? Então essa, além do calor que faz aqui em Manaus, que no interior é mais frio, mais próximo da mata, às vezes em algumas regiões, né? Então foram algumas das adversidades que a gente acaba tendo que enfrentar e se adaptar ao novo meio, né? Então, para mim ainda foi um pouco assim, meio que dificultoso, morando sozinho, tendo que me adaptar, mas graças a Deus venci e estou aqui para falar com vocês hoje, tá? Eu espero ter ajudado um pouco mais vocês a compreender essa questão que o professor está explicando. Até a próxima! Obrigado a todos os professores que participaram, contaram suas histórias, né, de mudanças e tudo mais. O Centro de Minas é cheio mesmo de gente que não é daqui, né, de outros municípios, de outros estados. São histórias bem interessantes. E o processo que a gente vai estudar na aula de hoje é exatamente esse, a migração, a mudança, como a gente vai observar na tela, né? Que é o fato de uma pessoa sair de um país, de um estado, de uma cidade, ou mesmo de um bairro, e ir para um lugar completamente novo, diferente, desconhecido, ou um lugar que ele já tenha conhecido e tenha se interessado em ficar naquele lugar. Então isso, gente, é o processo de migração, de mudança de uma pessoa de um lugar para outro. E ela vai reorganizando a sua vida, se readequando, se readaptando ao modo de vida daquele lugar novo. Quando a pessoa vai para um país diferente, ocorre essas questões de readequação do seu modo de vida ao lugar novo. E isso ocorre desde sempre, não é um processo recente, desde o início da humanidade, com as primeiras comunidades nômades da sociedade, das primeiras comunidades humanas, e isso vem ocorrendo o tempo todo, sempre pelos motivos que foi ditos pelos nossos convidados e que existem, seja por conta de emprego, um dos motivos principais é esse, a questão de catástrofe natural também, por exemplo, ocorre, né, um temporal, um vendaval, né, ocorre um terremoto e isso expulsa as pessoas de um lugar para outro, né, ela acaba indo. Guerras também, um dos motivos que fazem com que as pessoas migrem de um lugar para outro, né, tá muito conflito aqui, eu estou sentindo muito medo, vou me mudar para outro lugar. É a chamada diáspora, né, que é também uma forma de migração. E aí a gente verifica que existem vários motivos que fazem as pessoas mudarem de um lugar para o outro. O motivo financeiro é o principal deles. Existe uma diferença muito clara entre esses dois termos aí, que são os termos imigração e emigração. O termo migração é aquele processo, né, de saída de um lugar, de mudança, né, de um lugar para outro. Mas existe um desdobramento dessa palavrinha aí, que é os termos emigração e imigração. O termo emigração, com a letra E no começo, está relacionado à saída das pessoas do lugar de onde elas estavam. Então, eu não quero mais morar no Brasil, não aguento mais isso aqui, vou me mudar lá para a Polônia. A partir do momento que eu saio do Brasil, eu estou emigrando, eu estou saindo. Emigração, portanto, gente, está relacionado à saída. Quando a gente fala de imigração, a gente está falando da entrada de uma pessoa em um país diferente. Cheguei na Polônia, mas eu não sou polonês, eu sou brasileiro entrando na Polônia. Então significa que eu sou um imigrante brasileiro na Polônia. Então a ideia de imigração está relacionada com isso, com a entrada de uma pessoa que não é do local de onde ela nasceu em um país diferente.
Então chega lá um coreano para vir trabalhar aqui nas fábricas da Zona Franca de Manaus, aqui nas fábricas do Polo Industrial de Manaus. Esse coreano ele é um imigrante, porque ele não é brasileiro, ele é um coreano, sul-coreano, por exemplo, vindo para cá, para um lugar diferente. Então a ideia de emigração traz esse sentido de saída e o termo imigração, com I, dá o sentido de entrada, ok, pessoal? Então é um desdobramento do termo principal, que é o termo migração, que é o fato de você sair de um lugar para outro. Então é isso que acontece no mundo todo. As pessoas migram, as pessoas se mudam de um lugar para outro por vários motivos. Oportunidade de emprego, catástrofe natural, guerra, até mesmo interesse, mesmo aproximação cultural, né? Me identifico mais com aquele lugar, então quero morar naquele lugar. Aquele lugar é bem mais frio, adoro lugares frios, então vou me mudar para um lugar que é frio. E aí tem vários motivos envolvidos. Vamos continuar verificando? A gente verificou ainda agora que a imigração, ela acontece desde o começo da história da humanidade, certo? Mas a gente vai pegar agora nessa aula pontos chaves assim, ao longo do processo de reorganização populacional mundial que envolveram a questão da migração, já aqui para o século XIX e XX, né? Nesse processo aqui mais recente, os processos migratórios mais recentes no mundo todo. Que é justamente, né, a saída ali no período, né, de século XIX, XX, a saída de muitos europeus para o continente americano. E aqui a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando mais, por exemplo, os processos de muitas pessoas do Reino Unido indo morar, muitos ingleses, né, indo morar nos Estados Unidos, né, aumentar a sociedade. A sociedade estadunidense, né, lá dos Estados Unidos, ela é em grande parte formada por pessoas que migraram do Reino Unido para os Estados Unidos. Os Estados Unidos durante muito tempo foi colônia do Reino Unido, né? Então o Canadá também, houve toda uma migração de populações para lá e essas populações foram se multiplicando e foram compondo a população de lá da América do Norte. Mesma coisa foi aqui no Brasil, por exemplo, né? Uma chegada muito grande, muito intensa de italianos, de alemães, ainda mais portugueses e espanhóis, né? E foram ocupando áreas aqui do continente americano. Lembrando que não é só de Brasil que a gente está falando de, né, toda essa mistura que aconteceu em todo o continente americano. No caso lá dos países da América do Norte, foi processos diferentes, né? Teve uma influência muito maior da Inglaterra, né? Que é uma das nações lá do Reino Unido. No caso do Canadá, tem uma influência muito grande também da França, né? Tanto é que o Canadá lá, ele tem áreas, os idiomas oficiais do Canadá são o inglês e o francês, porque tem a área ali de Quebec que é intensamente povoada por pessoas, né, que vieram da França, ocuparam aquelas áreas e os seus descendentes falam o idioma francês. Então observem que é toda essa influência que a Europa foi tendo aqui no continente americano, que é muito forte, né? Os idiomas que são falados, a chamada América anglo-saxônica, né? Estados Unidos e Canadá falam o idioma inglês, que é um idioma típico lá do Reino Unido, né? O francês também, né, da França, o espanhol, né, praticamente toda a América Latina fala o espanhol, no caso aqui do português, né, no território brasileiro. Então são influências europeias em todo o continente. O modo de vida americano, ele foi todo moldado, né, em origens europeias. E aí ocorreu todas aquelas mudanças, processos. Com o passar dos anos, os Estados Unidos passou a ter uma influência muito grande. O modo de vida dos Estados Unidos acabou influenciando todo mundo quer falar inglês, todo mundo quer ter roupas de marcas específicas dos Estados Unidos, e etc, né? Coisas que é mais relacionadas à questão da globalização, que a gente vai estudar no que vem lá na EJA, segunda fase. Bom, gente, aqui no Brasil, como a gente já verificou, ocorreu, né, uma migração muito forte entre final do século XIX e início do século XX. Né? Muitos imigrantes chegaram aqui para trabalhar nas lavouras de café, para trabalhar nas produções agropecuárias do mundo todo. Alemães, ocupando ali, né, o sul do Brasil, tem áreas ali que são intensamente povoadas no sul do Brasil
por descendentes de alemães, né? Santa Catarina, por exemplo, Rio Grande do Sul, vão ter uma influência muito grande, pessoas com sobrenomes que remetem a famílias alemãs. Até hoje no Brasil não é incomum a gente encontrar pessoas, né, que têm sobrenomes bem diferentes, né, que remetem a sobrenomes alemães, a sobrenomes italianos, a sobrenomes japoneses, né, tudo porque ocorreu um processo muito grande de imigração para dentro do Brasil, né, durante esse período aí, principalmente nas áreas lá do Sudeste e do Sul brasileiros. O Sul, como a gente sabe, já verificamos aqui na unidade 2, é uma parte do Brasil que tem um clima temperado, né, que lembra muito as nações, o clima lá da Europa, o clima do Japão, né, lembra muito por serem áreas de clima temperado. Então aquela área do Sul, Sudeste brasileiro, ela vai atrair também as pessoas por conta do clima. Vamos observar agora alguns fluxos migratórios mais recentes. E a gente observa que ao longo do século XX, a gente verifica os Estados Unidos tendo uma influência muito grande, como a gente falou, e gerando também um interesse muito grande em que as pessoas queiram ir para lá, mas não só os Estados Unidos. Um fluxo que é muito comum, que a gente tem observado ao longo do século XX, é pessoas saindo de países pobres e indo para países ricos. Gente que está saindo ali da África do Norte, né, países como Egito, Marrocos e outras áreas ali do norte da África, como fica bem perto da Europa, vai para países ali europeus. A própria Turquia, né, que é uma área bem próxima também ali no Oriente Médio, na Ásia Central, é uma porta de entrada, né, passa pela Grécia, vai para os outros países e aí ocupa. Países como a França, países como a Alemanha, são países que geram interesse muito grande em que pessoas de fora queiram morar por lá. Então você observa, por exemplo, uma quantidade muito grande hoje em dia de negros na França, né, que historicamente falando é um país de características caucasianas, brancas, né? Mas um número muito grande de negros na França, justamente porque muitos países africanos foram colonizados pela França. E aí falam idioma francês. E aí essa população desses países africanos, como falam francês, então eles vão se direcionar lá para a Europa, para a França, porque são áreas ali que falam o mesmo idioma, então vão ter uma certa vantagem, uma certa oportunidades maiores. A gente observa a França com uma quantidade considerável de negros, né? E não só lá. A gente observa outras nações que vão aprender o inglês na marra, por exemplo, para poder ir lá para a Inglaterra, para poder ir lá para os Estados Unidos, viver, né, ter o seu modo de vida lá. O interesse é muito grande. É um dos motivos que fazem com que as pessoas migrem. Então a gente observa Estados Unidos, Europa, como áreas que atraem muitas pessoas de fora e tem todo o problema, né, de permitir ou não. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre xenofobia. A gente vai observar, continuando agora, verificando, né, com relação a países europeus, Estados Unidos e países como o Japão também, tem um motivo pelo fato de tantas pessoas se interessarem, né, com a questão da migração na metade do século XX, justamente por conta do intenso processo de industrialização que foi ocorrendo ao longo do século passado. Aumentou ainda mais, né, com a terceira revolução industrial. A gente observa aí que era necessária muita mão de obra ainda, né, então vai gerar ali um interesse muito grande para trabalhar nas indústrias, estrangeiros indo trabalhar em serviços, atendentes, serviços gerais, né? Isso vai atraindo pessoas, porque uma situação muito interessante é o fato de que as próprias pessoas dos países não queriam mais fazer determinados serviços. Então o que faz? Contrata imigrantes, né? Contrata pessoas mais pobres. É isso que gera, por exemplo, preconceito com relação a mexicanos nos Estados Unidos, por exemplo. Pessoas do México vão ali, ultrapassam as fronteiras dos Estados Unidos e vão morar lá nos Estados Unidos para trabalhar como servente, como serviços gerais, garçons e outros serviços ali de menor remuneração, né? E isso acaba gerando todo um conflito, porque são pessoas de fora ocupando vagas de emprego
que poderiam ser atendidas por próprias pessoas dos Estados Unidos, né? E aí, sem contar a questão do interesse mesmo de poder receber salário em dólar, poder ter todos os benefícios ali de países como os Estados Unidos. A gente está falando dos Estados Unidos, mas é só um exemplo, né, com relação a isso. Então, um processo recente na história do planeta é esse. Pessoas de países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, indo em direção a países desenvolvidos para ter melhor qualidade de vida. Esse é o motivo que a gente já comentou, que faz com que as pessoas migrem. Então, a gente observa esse fluxo muito forte para essas áreas. E isso tem gerado alguns conflitos, né? Década de 80 até os dias atuais, esses processos continuam, justamente porque os imigrantes, por serem imigrantes, boa parte deles acaba entrando nos países de maneira ilegal. Boa parte deles acaba entrando nos países de maneira ilegal e acaba sendo contratado por empresas para receber salários baixos, né? Então, é uma realidade que é muito forte ainda, apesar de cada ano que se passa estar sendo um pouco mais controlada e tudo mais, mas a ideia é que os imigrantes recebem menos, pessoas de fora recebem menos salários, então vão gerar um interesse para as empresas, para as fábricas em geral, empresas de pequeno e médio porte, né, vão contratar pessoas das quais elas podem pagar menos, né, para gerar mais lucro para essa empresa aí. Então a gente observa um interesse muito grande em pessoas, né, indo morar nesses países. A gente vai observar um mapa agora na tela de vocês que vai mostrar, né, todo esse percurso mais recente, né, desde o final do século XX até o início do século XXI. Então a gente observa um fluxo muito grande, como a gente está observando aí por esse mapa. Ele mostra áreas que são intensamente, né, áreas que expulsam imigrantes, expulsam pessoas, e áreas que atraem muitas pessoas. Essas áreas em verde, por exemplo, onde vocês estão vendo na tela de vocês, são áreas que recebem muitos imigrantes. Olha aqui a América Anglo-Saxônica, a área dos Estados Unidos, né, os fluxos aqui vindo daqui da Ásia, né? Na verdade é dessa área aqui que a gente está falando, mas como o planeta ele é arredondado, né, a gente vai trazendo para um mapa plano, a gente tem que fazer esses ajustes. Então a gente observa um fluxo muito intenso aqui em direção à América Anglo-Saxônica, a Europa até hoje, né, países mais pobres da Europa. Os Estados Unidos ele tem um fluxo recente muito grande de indianos, né, indo morar nos Estados Unidos, principalmente os indianos que têm muita formação técnica, né, com relação à informática. Isso tem atraído muitas pessoas também aqui para a Europa. A Europa é uma área que atrai muitos turistas, né, e também atrai muitos migrantes. A gente tem aqui aquele fluxo, como a gente falou, né, pessoas que vêm do norte da África, né, Líbia, Marrocos, em direção aqui a países europeus. A própria Turquia, como a gente falou, atrai muitas pessoas. Aqui no continente africano, a gente ainda observa um mini fluxo aqui vindo do centro da África, países muito pobres do continente africano, em direção aqui à África do Sul, que é o país mais desenvolvido ali da África, né? E a própria Austrália, né? Vindo aqui, as pessoas vêm do sul e do sudeste asiático, vindo em direção à África. O Brasil, como a gente verificou, atrai muitas pessoas, né, da América Central, da América do Sul, países vizinhos. O Brasil e a Argentina também vão ter esses fluxos. E a gente também observa áreas onde vai expulsar muitas pessoas. Olha aqui, boa parte da América Andina, o próprio México, áreas onde vão estar intensamente expulsando pessoas, vindo em direção a áreas mais desenvolvidas. Essa área aqui da África, como a gente falou, a área aqui do oeste da África. A própria área aqui da Ásia, né, é uma área assim, muito crítica com relação à saída de pessoas para outras áreas do planeta. Então os fluxos migratórios eles ocorrem ao longo do mundo todo, de país para país, né? Vai ocorrendo assim ainda de maneira muito intensa. Tem países que têm essa cultura de receber muitos imigrantes ainda, né, como é o caso da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, e áreas do planeta que tem esse costume de repelir, de expulsar muitas pessoas por conta das condições de vida, condições políticas
enfim, oportunidade de emprego em outros lugares. A gente observa, né, esses fluxos aqui muito intensos, áreas onde expulsam muitas pessoas. A gente vai observar, inclusive, sobre o Brasil, especificamente sobre o Brasil na segunda aula, né, que fluxos são esses aqui no território brasileiro, né? A gente vai observar que no mundo todo esses fluxos existem, mas mesmo dentro do Brasil ainda existe um fluxo muito forte aí de pessoas. Gente, essa mistura toda, essa mudança de pessoas de um lugar para outro que ocorre no mundo todo, ela vai gerar alguns problemas de caráter social, né? Infelizmente. Pessoas que chegam de fora com uma cultura diferente, com um idioma diferente às vezes, com características étnicas diferentes, isso vai gerar problemas sérios de preconceito, como sempre. Falamos sobre preconceito na aula passada, né? E tem preconceito também com relação a imigrantes, que é a chamada xenofobia, né? Como a gente vai observar aí nessa tela, que é a aversão, ações de exclusão, ações de preconceito com relação a pessoas que vêm de fora. Então você tem uma população local que recebe um imigrante e esse imigrante, por ter uma cultura diferente, por estar talvez, né, numa posição de destaque, por ter maior formação educacional, por exemplo, ou mesmo por ter um modo de vida diferente, religião diferente, idioma diferente, forma de se alimentar, a cultura no relacionamento com as pessoas diferentes, isso acaba gerando problemas para quem já mora ali. Então tem toda essa questão aí com relação à questão de trabalho, por exemplo. Existe um argumento, né, de que as pessoas que vêm de fora elas estão ocupando áreas que são que poderiam ser ocupadas por pessoas nativas. Então gera esse conflito nesse sentido. A gente vai observar agora, gente, um trecho de uma reportagem, né, de um link lá feito por um programa, onde a repórter conversa com alguém lá, né, onde a âncora, né, conversa lá com uma repórter lá na Inglaterra, verificando a questão justamente da xenofobia, a questão justamente da entrada de muitos turcos ali no Reino Unido. Vamos observar. Na Inglaterra, a xenofobia, esse preconceito que se tem em relação ao estrangeiro, volta e meia provoca debate, né? Às vezes pró-estrangeiro, pró-imigrante e às vezes contra eles. Ana Carolina Barr, qual é a mais nova polêmica por aí? Oi Maria, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa semana teve uma polêmica relacionada a esse tema. O chefe de cozinha, Jamie Oliver, que também tem programas de TV, ele disse que os imigrantes são muito mais trabalhadores, muito mais dedicados do que os britânicos, que costumam reclamar quando ficam muito tempo, longas horas no emprego. Ele disse que se ele dependesse apenas de funcionários britânicos, ele já teria fechado todos os restaurantes que ele tem, tanto aqui quanto mundo afora. Então, ele fez essa defesa e causou muito barulho justamente porque esse é um sentimento, um argumento que é levantado frequentemente aqui no Reino Unido, de que os imigrantes estariam roubando as oportunidades de trabalho dos britânicos ao aceitarem salários baixos e condições assim questionáveis, né, de trabalhar muitas horas e sem ganhar hora extra, etc, etc. Então, esse é um argumento que é muito frequente. Uma rede de supermercados recentemente também foi acusada de explorar trabalhadores do leste europeu ao pagar um salário baixo demais. Então, todos os trabalhadores vinham do leste europeu e não tinha trabalhadores ingleses dentro da equipe. Então, essa rede de supermercados também foi alvo de críticas aqui recentemente. Não é segredo para ninguém que o governo britânico tem tentado diminuir o número de estrangeiros no país por questões econômicas. No ano passado, esse número de estrangeiros que entraram, menos os que saíram, ficou em 176 mil, que é acima da meta do governo britânico, que quer limitar em 100 mil até 2015. No início do ano, o governo também cortou os benefícios sociais de não britânicos, está limitando o acesso ao serviço de saúde público. Então, tem todo esse argumento pró e contra imigrantes, mas até que ponto, né, Maria, isso é preconceito, é discriminação, e até que ponto é uma política econômica, e até que ponto esse argumento é usado de maneira justa, né,
é um argumento realmente que vale ou é usado como uma desculpa? Então, tudo isso é muito questionável. Foram publicados alguns estudos acadêmicos sobre esse assunto, mas as conclusões, elas são muito diferentes. Então, tem hora que fala, não, faz sentido, e tem outra hora que não faz. Então, varia, né, de cada situação. Essa discussão é bem interessante, né, com relação a aceitar ou não, receber ou não, mas eles trabalham, não sei o quê, né, tem todo um problema nesse sentido. A sua aula continua no próximo vídeo.